tema desse conteúdo é: se você é morno, você vai morrer sem vender. Eu ia gravar um outro vídeo, mas eu ia gravar falando sobre oferta. Tava aqui, ó, o roteirinho pronto, mas eu saí agora de uma reunião, tá, com um cliente aqui, e eu resolvi trazer esse conteúdo aqui para vocês, beleza? Vamos lá. Seguinte, pessoal. O que estava acontecendo com esse cliente aqui? Esse já é um cliente longo, de longa data aqui dentro, que a gente já trabalha há um tempo, e ele tem uma característica no perfil dele, certo? Qual é a característica que ele tem, Daniel? Esse cara, por natureza, ele é um cara que ele é um pouco mais irônico, um pouco mais sarcástico, um pouco mais brincalhão. Eu tô só ajeitando aqui a tela do computador para poder ficar bem desenhadinho aqui para vocês. Vamos lá. Então, o que tinha dentro do conteúdo desse perfil, desse cara, Daniel? Tinha muito conteúdo brincando, muito conteúdo polemizando, beleza? E logo nos primeiros meses de trabalho, a gente conseguiu crescer muito o perfil dele assim, certo? Basicamente, a gente tinha uma opinião contrária, certo? Ele expunha essa opinião dele, tá? E essa opinião dele atraía pessoas que pensavam igual, e assim a gente conseguia crescer. Mas o que foi acontecendo ao longo desse processo? Ao longo desse processo foi acontecendo que ele foi castrando a opinião dele. Então, os conteúdos que antes eram muito polêmicos, eram conteúdos que, cara, batiam na dor daquilo que de coisas que ele não acreditavam, passaram a ser conteúdos muito mais comportadinhos, conteúdos mais aceitos, conteúdos mais legaizinhos. O que começou a acontecer? Essas pessoas aqui deixaram de começar a aparecer. E houve, certo, uma queda na produção de conteúdo dele. Qual é a grande sacada que eu tiro dessa principal lição aqui? E foi por isso que eu resolvi fazer aqui esse vídeo, tá? Tem um ponto que, assim, consultorando muitos profissionais do marketing, principalmente, você vê o cara lá tá com a estrutura toda bonitinha, né? Então, ele tá lá com a estrutura de captação dele bem desenhadinha. Então ele tá lá com a estrutura de captação dele, no perfil dele, pá, legal, tá lá com os posts. Pô, o cara tem competência, o cara tem uma autoridade, o cara entende do assunto, certo? Só que o perfil dele simplesmente não consegue atrair pessoas novas. Em 99% dos casos, quando eu vou analisar o que a gente tem dentro desse tipo de conteúdo aqui, a gente tem um tipo de cara que está falando conforme todo mundo fala e está replicando o mesmo discurso. Isso é uma lição que muitas vezes eu acabo esquecendo e que eu também preciso estar constantemente me relembrando, tá? Que é justamente o ponto de que eu não posso castrar quem eu sou dentro da produção de conteúdo. Porque às vezes a gente fica muito acostumado com isso. A gente vê outros produtores de conteúdo, vê a maneira como eles falam e a gente quer falar que nem eles. E aí no meio do caminho a gente esquece de ser a gente. E aí a gente fica morno. Essa é uma das maiores merdas que você pode fazer dentro da tua produção de conteúdo, dentro da maneira como você trabalha a sua personalidade no Instagram. A melhor das maçãs dentro de uma macieira, ok? Ainda é uma maçã. Então, ainda será vista como mais do mesmo, ainda que seja melhor. Então, não adianta você pegar os padrões que são ignoráveis dentro do seu mercado e falar: eu vou fazer melhor, eu vou comunicar com mais capricho. Cara, não é sobre ser o melhor nesse sentido. É sobre ser diferente. Uma maçã no meio de laranjas causa muito mais impacto do que uma maçã boa ao lado de uma macieira. Então, o que a gente precisa ter aqui dentro da nossa comunicação, e isso está por trás dos principais players do mercado, é justamente essa perspectiva da gente ter uma comunicação que te coloca, de certa forma, como uma ovelha negra. E não, você não precisa sair xingando todo mundo para fazer isso. Tá? Tu não precisa forçar alguma coisa que você não é. Tá? Existem pessoas que são tímidas e que mesmo assim não são nada mornas. Tá? Tímidas não, né? Porque quem é tímido não tem espaço aqui. Mas pessoas que são introspectivas e que ainda assim não são mornas. Como? Com posicionamento. E isso aqui não é sobre colocar um terno bonitinho, fazer uma sessão de fotos, né? Que nem tem lá no perfil do João Mena, para você dizer que você é diferente. Mas é sobre
reforçar quais são os valores que eu acredito, certo? Quais são os valores inegociáveis daquilo que eu acredito, ok? O que as pessoas estão fazendo? Okay? Estão falando acerca deles. Ok, agora eu vou pegar aquilo que eu acredito e vou colocar contra aquilo que eles estão falando. E aí eu vou, certo, criar um posicionamento. Caraca, minha letra é muito feia, mas não importa. Um posicionamento polarizante. Daniel, qual é o melhor posicionamento que existe? O posicionamento que ele é polarizante. Daniel, por que eu não estou vendendo? 90% dos casos, o problema pelo qual uma pessoa... Não é que não está vendendo, porque a venda existe, engloba outras variáveis, mas por que meus conteúdos não estão dando certo? É porque você está soando como mais do mesmo. Quais foram os momentos que eu mais vendi? Os momentos em que eu mais estava sendo exposto ao contrário. E com isso, a possibilidade do ridículo. Os momentos em que eu mais vendi foram os momentos em que eu mais estava batendo nos vespeiros. Que eu não acredito. Eu não acredito que tu precisa de um arquétipo para poder vender, certo? Eu não acredito que tu precisa de uma sessão de fotos e um posicionamento estratégico para poder vender. Isso aqui são coisas que eu definitivamente não acredito. Eu não acredito que você precisa, certo, passar 1h30 dentro de uma call estratégica para poder vender o teu serviço. Tu não nasceu para fazer isso. Esses aqui são os pontos que eu reforço quase que diariamente dentro do meu perfil. Isso aqui eu tirei da minha experiência, das coisas que eu não gosto, peguei aquilo que é contraponto do mercado e combati isso. Então, os momentos em que eu esqueci isso e que eu passei a ser o carinha, gente boa, legal, que quer ser amado por todo mundo, eu esqueci isso e, como consequência, eu vendi menos. Todas as vezes que eu lembro quem eu sou, qual é a voz que eu quero falar, quais são os valores que eu de fato acredito, certo? E eu ressoo isso contra aquilo que eu sou contra, naturalmente eu tenho mais segurança a falar. Naturalmente eu consigo vender mais. Por quê? Porque eu estou sendo eu mesmo. Então eu estou sendo confortável aqui. Ah, Daniel, mas possa ser que eu acabe perdendo clientes. Cara, não importa quantas pessoas existem na internet. Quantas pessoas existem na internet? Quantas tu precisa que paguem por aquilo que tu tá vendendo? A pior coisa que você pode fazer é prostituir a sua personalidade para poder tentar vender mais. Porque, primeiro, esse é um preço que não vale a pena ser pago. Ele é insustentável. Então, vários profissionais, influenciadores, vendedores de curso, caras grandes do mercado que não sumiram. Por quê? Porque não aguentavam mais não ser eles mesmos. Tá? E, além disso, é burrice, porque você vai vender menos. Então, pô, de 10 pessoas que estão ali, cara, sei lá, 2 concordam com o que eu falo. Ok. Eu não quero tentar converter esses outros aqui, ó, para o que eu acredito. Eu quero achar pessoas que são como essas daqui. Então, quando eu vou produzir conteúdo lá, na minha produção de conteúdo, eu vou falar o que esses caras aqui acreditam. É isso aqui que eu tô falando quando a perspectiva de um perfil de micro-autoridade, micro-especialista. O que é o perfil de um micro-especialista? Micro-especialista. É um cara que ele é extremamente útil, certo? Para um público específico. Esse cara aqui, ele não precisa ter um perfil de dezenas de milhares de seguidores seguindo ele para ele ter resultado. Por quê? Porque ele só quer ser bom para uma pessoa e ele exclui tudo o resto. Esse foi o caso de vários posicionamentos que a gente já criou aqui dentro. Os posicionamentos mais potentes são aqueles que a gente foca em uma única pessoa e que a gente caga para todo o resto. E aí, esse cliente tinha esquecido disso. A gente tinha esquecido disso. E ele começou a amansar muito a voz dele. Começou a soar artificial.
Começou a perder a essência daquilo que de fato ele era. E aí, como consequência, certo? Ele parou de atrair o tipo de público que ele queria atrair. E aí ele perdeu um pouco do punch da mensagem dele. Então, cara, quer vender muito? Quer, de fato, fazer com que as pessoas se interessem por você? Pare de tentar ser uma maçã no meio, tá, da macieira. Comece a ser uma laranja. Nem melhor, nem pior. Diferente. Então, se você nesse momento não está vendendo com a tua produção de conteúdo, se você está sofrendo com custo por seguidor, se você está sofrendo com um lead caro, uma coisa provavelmente está faltando no teu marketing: ser uma ovelha negra. Polarizar. Alguns vão dizer que isso aqui é o famoso inimigo comum. O inimigo do meu inimigo é o meu melhor amigo. É o famoso nós contra eles. É como o Ícaro fala, né? Foda-se o nióbio. Certo? Aqui a gente tem vários outros posicionamentos do próprio Ícaro, né? Minha pátria é a minha família. Beleza? Por que esses caras fazem tanto sucesso? Porque eles não castram a voz deles. Talvez você esteja castrando aquilo que você acredita para tentar ser semelhante aos seus amiguinhos. Esse que é o problema da modelagem do conteúdo. Certo? De ficar tentando modelar. Quando você modela muito, quando você estuda muito, você acaba se tornando igual a eles. Você acaba esquecendo a sua voz. E aí você começa a soar como os outros. Então, um exercício que muitas vezes hoje em dia eu faço é o seguinte: eu paro de olhar conteúdo. Eu não quero mais modelar conteúdo. Esse que é o problema da modelagem. A gente começa a modelar tanta gente que no fim das contas a gente perdeu com a nossa voz. Então, um exercício prático para polarizar o teu posicionamento e de fato agora passar a ter pessoas de verdade realmente interessadas pelo teu trabalho. Lista o que eu acredito como indispensável aqui dentro da minha área para gerar resultado para os meus clientes. O que o mercado diz que é o certo. E tu pega isso aqui e coloca contra isso aqui. Ah, Daniel, como eu faço isso? Cara, da maneira como tu quiser. Seja num Reels, seja num post no feed, na tua bio. Polarize, escolha o lado que você vai defender. E você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Pare de ser morno. Se for para você ser frio, seja frio. Se for para você ser quente, seja quente. Mas nunca fique no meio termo. Lembra, uma laranja no meio da macieira. Beleza? Esse aqui é o conteúdo de hoje. Deixa aqui o teu comentário. O que tu achou disso? Me manda um feedback lá no Instagram. Deixa o teu like aqui também. E é isso. Tamo junto.